muito ah, meio debochado, assim, não achei muito elegante, né? Aí eu estava assistindo uma outra aula de um rapaz de inglês, dando um curso de inglês, aí ele pegou uma latinha de cerveja e abriu. Eu falei assim, poxa, o vinho era mais elegante do que tomar cerveja, só que ele tomou uma cerveja num copo bonito, né? Aí eu falei assim, eu vou pegar um suco de uva, vou colocar na... Aí eu falei assim, mas ninguém vai acreditar que é suco de uva, vai pensar que eu estava bebendo na hora de dar aula. Eu falei, não, deixa quieto, deixa o meu cafezinho. Sua marca registrada é o café, né? Não, tem que ser o café. Alguns vão falar, não é café, é café. Tá entrando aqui a Raquel, a Adriana. Permitir todos. Pronto, entrou. Bom, gente, de certa forma, a gente fez uma mudança de foco. Olha o caminho que a gente estava indo. Nós estávamos. Boa noite, Adriana, boa noite, Raquel. Nós estávamos indo por um caminho na compreensão de algumas palavras-chave para a compreensão da psicanálise. Então, falávamos sobre inconsciente, o inconsciente freudiano, fizemos essa comparação. Depois nós começamos a descobrir, dentro dessa noção de inconsciente, o que Freud colocava como o inconsciente, como uma topografia. Então, a topografia do inconsciente, a descrição do inconsciente, a dinâmica do inconsciente. E aí ele começa a fazer uma construção daquilo que a gente chama de primeira tópica, né, dizendo respeito à busca da mente no corpo humano, na mente. A mente que não está situada no corpo, mas vem do corpo. E depois entramos numa discussão superficial sobre a segunda tópica. Então, hoje, eu parto do princípio que você já tem uma noção do que é inconsciente, o que é consciente. Do que é inconsciente recalcado, reprimido, e do que é inconsciente latente, disponível. Então, a gente consegue fazer bem essa diferenciação. Eu também parto do pressuposto da compreensão de que a mente humana ela tem três instâncias. Aquilo que a gente chama de a instância ligada à realidade, a instância ligada ao prazer e a instância ligada à moral. Então, nós temos essas três instâncias da nossa mente. Aquilo que diz respeito a valores que são construídos, nós estudamos isso, foi nosso último tema, sobre a questão do narcisismo, onde o ego, o eu, né, nessa expansão, então o eu nada mais é, de forma bem simplória, o eu é o contato da nossa mente com a realidade, com o que nós vivemos no dia a dia, com aquilo que nos limita. Então nós temos um limitador externo. Só que esse eu, ao encontrar o limite externo, ao invés de ele simplesmente se bloquear ao limite externo, ele mesmo se torna limitador de si a partir do externo. Então, isso que é uma construção de um super-eu. Então, vimos na semana passada essa formação do ideal de eu. Então, esse eu, ao encontrar o limite, ele falou, até aqui eu posso ir. Então, ele volta de costas para essa realidade e enfrenta o próprio eu e diz, olha, aqui é o nosso limite. Então, nós temos esse Big Brother, esse grande irmão nosso, que nada mais é do que um sensor à luz, à igualdade daquilo que é identificado fora. A compreensão de que existe algo dentro da mente humana que está hermeticamente lacrado no inconsciente e praticamente se identifica com o inconsciente, do qual nós não temos noção do que é. Porque é construído por ideias e ideias que não têm cor, não têm jeito. Buscam um prazer absoluto, mas prazer no sentido de satisfação. Porque quando a gente usa a palavra prazer, nós temos muitas vezes a imaginação de que aquilo que nos causa alegria, conforto. E prazer nada mais é do que distensão. Então vamos imaginar mais ou menos uma corda tensionada. Tenta imaginar você carregando um peso e você não suporta mais o braço suportando aquele peso. E, de repente, você pode alongar o braço. Isso é prazer, tá? Então, o prazer não é uma sensação libidinal que me causa algum tipo de prazer sexual. Não. Quando a gente fala de prazer, a gente fala de um distensionamento. Então, isso é muito importante ter esse conceito, porque daqui a pouco a gente vai entender a dinâmica do sofrimento entre id e ego. Então, assim, todas as tensões que são geradas dentro de nós, elas são tensões provocadas fora, a realidade, e dentro,
o nosso sensor, o nosso controlador interno, que é parte do ego. Então, esses dois tipos de angústias, de não que a gente recebe, eles provocam algum nível de estresse. Então, existe uma pulsão, que a gente vai chamar de idílica, do id. Id significa isso, coisa. Então, uma pulsão que não tem valores, não tem sentido, não tem tempo, ela simplesmente gera essa pulsão, e essa pulsão, ao enfrentar a realidade, nesse caminho ela vira ego. Então, o id, ao ser transportado para a consciência, ele não é mais o id, ele é ego. E esse ego, nessa passagem, nesse contato com a realidade, ele enfrenta limites internos dele mesmo e limites externos. Isso eu estou só para situar vocês, porque nós vamos ver alguns textos depois de Freud que trata disso com mais detalhamento. Porque agora a gente vai entrar num texto que não foi escrito por Freud, mas pela filha do Freud. Então, vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre a Ana Freud, porque não é o nosso tema Ana Freud, mas um livro dela, mas só para vocês não passarem assim desapercebidos do que de fato, de quem de fato ela é, a Ana Freud ela carrega uma força na história da psicanálise, porque ela é aquela que continua o caminho do pai dela. Então, existem algumas histórias sobre ela, eu vou falar um pouquinho disso, mas de forma muito breve. Mas, por exemplo, ela é a sexta filha do Freud. Né? Então, na sequência dos filhos, ela é a sexta filha do Freud. A análise que ela fez foi o próprio Freud que fez. Então, isso traz um certo desconforto para a história da psicanálise de Freud, no sentido de dizerem, de chamarem que foi uma relação incestuosa. Por que relação incestuosa? O processo da análise ela é feita por um processo transferencial. Então, todo o nosso amor, raiva, paixão, desespero, angústia que temos com os nossos pais, no consultório, no setting terapêutico, com o nosso terapeuta, de forma transferencial, isso acontece no setting terapêutico. Agora, fazer tudo isso acontecer de novo com o próprio pai é como se fosse algo proibido. Então, isso é chamado de incestuoso. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa, não é esposa de um paciente meu, e que está afastado do marido para cuidar dos filhos. Então, esse é o caminho dela. Né? Em determinado ponto da conversa com ela, eu disse assim, você percebe que sua relação com seu filho é incestuosa, porque ela deixou o marido para morar com o filho, e eu não estou falando de um filho jovem, eu estou falando de um filho de quase 40 anos de idade. E ela só vai voltar com o marido, morar com o marido, no momento em que o filho estiver pronto para viver a vida. Mas eu estou falando de um homem de quase 40, onde ela vive com ele, trava um relacionamento praticamente de marido e mulher, com a inexistência apenas da intimidade. Mas quando eu falei assim, você percebe que a sua relação é incestuosa, ela levou um susto, falou assim, aí eu tive que explicar o que é incestuoso nesse sentido. Assim, porque o seu marido está de lado, está noutra casa, noutro ambiente, e você tem vínculo com o seu filho, que o seu filho é um adulto, é alguém que deveria bater asas, né, suas próprias asas, resolver seus próprios problemas. Só para a gente lembrar dessa palavra incestuosa, assumir um relacionamento que nos é bloqueado, proibido. Então, para a psicanálise, nós temos duas figuras muito fortes, que é a figura do totem e do tabu. A gente vai depois estudar um texto do Freud chamado Totem e Tabu. E o tabu, aquilo que nos bloqueia é exatamente o acesso à figura materna e paterna. O totem representando a figura paterna e a mãe representando a figura materna. Bom, a Ana Freud foi analisada por Freud. Ele interpretou os sonhos dela. Então, isso é uma acusação que muitas vezes é feita nesse sentido. A Ana Freud, ela é interessante porque ela é pedagoga. Ela não é médica, eu vi até numa das classificações dela, psiquiatra, ela não era psiquiatra, ela não é médica, ela não faz a área de medicina, ela faz um curso técnico de magistério, uma pedagogia inicial ela faz. E ela faz isso no período pré-guerra, no período da Primeira Guerra Mundial ainda. E aí ela vai para a Inglaterra, e na Inglaterra começa a Primeira Guerra Mundial, o período que ela está indo para a Inglaterra para estudar inglês. E depois ela tem toda uma história, ela que acaba sendo a motivadora de Freud sair da Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Freud não queria sair da Alemanha, e ela acaba... só que quando Freud percebe que ela seria perseguida pelos nazistas,
que os livros dele já estavam queimando, e o próximo passo era queimar os autores desses livros. Quando ele percebe isso, por amor à filha dele, que era a filha preferida, ele resolve ir para a Inglaterra. Morre pouco tempo depois, não fica muito tempo ali. E a Ana continua com toda a sua história, encabeçando, de alguma forma, toda a teoria psicanalítica. Ela faz parte de uma mudança de clínica, não da teoria em si, mas de um olhar clínico. Então, por isso que eu disse para vocês, eu preciso que a gente tenha bem construído esses conceitos psicanalíticos de inconsciente, da primeira tópica, da segunda tópica, porque agora a gente vai entrar em como é que esse conhecimento pode ser usado no consultório, ou na percepção do nosso dia a dia, nos nossos problemas que nós vamos enfrentando, nos problemas que a gente começa a visualizar de outras pessoas. Então, a gente vai compreender um pouquinho disso. Só ainda dentro da história da Ana, algumas outras curiosidades. Ela morreu não faz tanto tempo, ela morreu em 1982, aos 86 anos de idade. Falando em morte, acho que no último dia 23 foi a comemoração da morte de Freud, né? Morreu com câncer, pediu para que não fosse prolongada a vida dele com drogas da época, porque havia muito sofrimento ali. Então, ele tinha feito cirurgias de mandíbula, e era tão teimoso e tão viciado no seu charuto, que mesmo com câncer ainda tentava fumar, né? Ok? Bom, apenas curiosidades para a gente compreender um pouquinho sobre quem é essa mente que nós vamos ler. Ana Freud, ela teve um problema muito sério, né? Teve um problema teórico com a Melanie Klein. Isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente estudar os kleinianos e a disputa com ela. A Melanie Klein, a Ana Freud trabalha com crianças por ser pedagoga, só que ela tem todo um caminho freudiano, de Freud mesmo, de que os terapeutas não deveriam atender diretamente criança, mas atendê-las através dos seus pais. Porque havia um medo de que o processo transferencial fosse afetado. Mas a Ana Freud trabalha com crianças órfãs, de orfanato pós-guerra, crianças que eram ou abandonadas ou os pais morriam. Então, essas crianças não tinham mais uma referência paterna. Então, a partir dessas crianças, ela pode construir uma teoria. E ela pode começar a provar tudo que o pai dela tinha analisado no divã com seus pacientes. O curioso é que Freud constrói uma teoria sobre a análise da criança sem nunca ter atendido uma criança. Ué, Orlando, e o pequeno Hans? Não foi uma criança atendida por Freud? Pois é, Freud não atendeu o pequeno Hans. Quem atendeu o pequeno Hans foi o pai do pequeno Hans. Freud orientou o pai. Então, a perspectiva dessa psicanálise mais ortodoxa era de que, quando um paciente vem para o consultório, um paciente criança, ele não vem sozinho, ele vem com o pai. E você atende o pai e a mãe, atende a família e orienta a família como lidar com tudo que está acontecendo. Isso vai inspirar Lacan depois dizer que a criança é o sintoma dos pais. Então, quando uma criança começa a desencadear um problema, e a gente tem no grupo pedagogos, né? Então, o pessoal da área da pedagogia sabe bem do que eu estou falando. Quer dizer, quando um aluno, uma criança está criando um problema, pode saber que ele está tendo um problema em casa. Se ele é agressivo, ou ele apanha, ou ele está presenciando cenas de agressão. Se ele é muito sensível, tudo isso está acontecendo. Eu me lembro de uma criança que eu tive que atender, 9 anos de idade, aí eu passei para minha esposa atender e pedi para que os pais começassem atendimento comigo. Começo a atender os pais e tudo que eu descubro com os pais, eu conversando com a minha esposa sobre a criança, a gente conseguia montar a teoria e nós descobrimos que a criança estava sofrendo por medo de que o pai a abandonasse por conta da história do pai, de algo que aconteceu quando ela tinha 1 ano e meio de idade. Então, assim, a criança estava sendo fóbica, não queria mais ir para a escola, um medo extremo de tudo. E todo o problema é porque o problema se situava na história do pai, de um antigo relacionamento com uma outra mulher com quem ele teve um filho, e ele nunca, em tese, tinha contado isso para a filha. Olha que interessante. Ele nunca chegou para a filha, olha, o papai tem um filho, e esse filho já está velho, quando você nasceu, ele tinha seus 7, 8 aninhos, e ele nunca falou isso. Quando ela atingiu a idade em que o pai perdeu contato com esse filho, ela desencadeou exatamente medo de ser abandonada. Só para a gente compreender a cabeça de Freud sobre isso. A Melanie Klein vai abrir outro horizonte, a gente não vai falar sobre ela hoje, mas diferente da Ana. E as duas vão bater boca. As duas vão estar em posições antagônicas na teoria delas.
Por conta desse antagonismo, Freud se recusa, de alguma forma, a ouvir a Melanie Klein, porque seria trair a própria filha. Então, resultado, muito do que a Klein teorizava deixou de ser analisado e chancelado por Freud por conta da rixa entre a Anna Freud e a Melanie Klein. Certo? Ok? Curiosidade, ok. Vamos agora seguir na parte teórica. Ela começa o livro dela. Ela tem um outro livro escrito para criança, A Psicanálise de Crianças, muito bom também. A linguagem dela é fácil. Como Freud, a linguagem de Freud é fácil. Se vocês acharem que é difícil, leiam um pouquinho de Lacan, vocês vão se assustar, porque é outra complexidade. Lacan traz muito de filosofia, muito de linguística e muito da própria cultura francesa, que acaba misturando com toda a teoria dele. Então, ler Freud é fácil. Freud é didático, é repetitivo. Ele insiste que a gente entenda o que ele está explicando. Ele contextualiza, ele traz os teóricos da época dele para contextualizar. A Anna Freud é mais simples ainda. Um linguajar simples, tranquilo, e ela traz aqui uma nova base clínica. Olha como é que ela começa, na definição de psicanálise. Ela começa a trazer uma discussão do que é a psicanálise naquele momento histórico. O livro foi escrito em 1929. Então, Freud ainda estava vivo, mas o Freud já está bem velhinho. E ele, ao escrever esse livro, ela começa a dizer assim, olha, de maneira... houve período no desenvolvimento da ciência psicanalítica em que o estudo teórico do ego individual foi nitidamente popular. Então, está dizendo assim, a psicanálise passou por um período onde a gente não tentava entender o paciente, mas a dinâmica que estava por trás do paciente. Então, é mais ou menos assim, o paciente chega com fobia. Então, ele chega com fobia, ele não quer entrar no elevador, ele não tem medo de subir uma escada, ele tem medo extremado de rato, de sapo, sabe? Processo fóbico, ou com muitas dores, contraturas no corpo, com paralisias, travamento de linguagem, ou com algum tipo de adoecimento psíquico. Então, o psicanalista daquele contexto acabava não olhando o problema do paciente, mas acabava tentando entender a dinâmica que estava por trás de tudo isso, mas tentando adivinhar o id. Mas aí entra um problema. O id não está dentro do inconsciente? Como é que eu acesso o id? Então, assim, a psicanálise era uma coisa assim, passou a ser, não era com Freud, mas estava passando a ser, dentro dos psicanalistas formados ali, como algo quase que inacessível. Por quê? Porque o psicanalista tentava buscar algo do qual ele não tinha acesso. Então, por meio da livre associação, por meio da interpretação dos sonhos, por meio da discussão dos atos falhos, por meio do silêncio, da análise, tudo isso vai acontecendo, mas de uma forma muito lenta. E a Ana propõe uma coisinha diferente. Mas antes dela propor, ela vai dizer em que momento a psicanálise está situada. Olha como é que ela diz. De uma maneira ou de outra, muitos analistas conceberam a ideia de que, na análise, o valor do trabalho científico e terapêutico realizados estavam na proporção direta da, profundidade das camadas psíquicas sobre as quais incidia a atenção. Então, era mais ou menos assim. Uma boa análise seria aquela que a gente conseguisse se aprofundar, descobrir os segredos da pessoa, entrar cada vez mais dentro dela. Então, isso era uma análise trabalhosa. Né? Eu me lembro de um colega nosso, psicanalista, fez formação comigo, já estava atendendo, foi para a UEL, estava fazendo pedagogia na UEL, terminando já o curso de pedagogia na UEL, ele quer entrar no grupo de psicanalistas ali da UEL, e ele conversa com uma professora e fala, olha, professora, eu sou psicanalista, explicou a formação dele, e eu queria participar. Ele não estava pedindo para eles chancelarem o diploma dele, chancelarem a carreira dele, não, ele queria participar dos encontros dos psicanalistas da UEL. E foi negado para ele. Ela disse, olha, eu faço análise há 16 anos e ainda estou insegura. Você que fez análise por alguns anos, tem uma formação ainda recente, de 4, 5 anos, você não está preparado. E aí, eu conversando com ele, eu falei, olha, você devia ter dito para ela mudar de analista, porque 16 anos, ela não conseguiu quebrar o narcisismo dela e a arrogância, alguma coisa está errada, ou com ela ou com o analista dela. Né? Então, assim, a psique é profunda, mas ela não é um profundo como um poço no qual eu tenho que sair cavando. As coisas estão à flor da pele, elas estão muito ali, recentes.
Alguns psicanalistas perderam esse caminho. Então, isso não é agora. Eu estou falando isso em 1929, Freud vivo ainda, e a Ana tem essa percepção. Ela diz assim: sempre que o interesse era transferido das camadas psíquicas mais profundas para as mais superficiais, quer dizer, sempre que o analista começasse a deixar de buscar aquilo que estava muito lá dentro e buscava o comportamento superficial do paciente, quer dizer, sempre que a pesquisa era desviada do id para o ego, quer dizer, saía do desejo e entrava nos atos falhos, no dia a dia, nos tropeços, no comportamento, olha, evitava-se o comportamento. Sempre via-se aí um princípio de deserção em relação à psicanálise como um todo. Então ele falava assim, quando as pessoas começavam a fazer isso, abandonava a psicanálise, não era mais psicanálise. Aí ela fala assim, a opinião sustentada era de que o termo psicanálise devia ser reservado para as novas descobertas relativas à vida psíquica inconsciente, isso é, o estudo das moções, depois a gente vai estudar o que é isso aqui, tá, gente? Moção pulsional. O estudo das moções pulsionais recalcadas, dos afetos e da fantasia. Então, a psicanálise estava sendo só vista no campo da teoria e não da clínica. Então, era o estudo das moções pulsionais, era o estudo daquilo que era recalcado, dos afetos e das fantasias. A psicanálise não tinha por que se interessar propriamente, olha, por problemas como adaptação ao mundo exterior, adaptação das crianças e dos adultos ao mundo exterior, por conceitos de valor, como os de saúde, de doença, virtude, vício. As pesquisas psicanalíticas daquela época, que ela vai escrever esse livro para resolver isso, as pesquisas científicas deviam trabalhar, então, só sobre fantasias infantis que foram transmitidas à idade adulta, gratificações imaginárias e as punições concebidas em retribuições às tarefas, que era só isso. E ela diz, olha, semelhante definição de psicanálise encontra-se não raras vezes nos escritos analíticos e talvez justifique pelo uso corrente que sempre tratou a psicanálise e a metapsicologia como sinônimos. A psicanálise, a metapsicologia é a ciência que estuda o homem a partir de estudos de caso, a partir de construções, de aprofundamento. E diz assim, mas se você enxergar a psicanálise só como isso, você perde o foco de poder tratar pessoas. Essa era a percepção dela. Então, além disso, havia no passado uma certa justificação para tal atitude, visto poder-se afirmar que, desde os primeiros anos da nossa ciência, a sua teoria, a teoria psicanalítica, construída como fora em base empírica, em predominantemente uma psicologia do inconsciente, ou como diríamos, do id. Então, assim, a proposta era essa. A psicanálise não é a psicologia que trabalha comportamento. A psicanálise não trabalha a adaptabilidade. A psicanálise não trabalha os problemas cotidianos. Ela só trabalha com o desejo. Então, era uma coisa muito, muito profunda, muito pouco frutífera. Essa era a visão. E ela disse, não é assim. A gente tem uma proposta. E qual é a proposta que ela traz? Desde o começo, a análise, como método terapêutico, preocupou-se com o ego. Então, está dizendo assim, o meu pai não estava do comecinho, junto com o Breuer, preocupado com o id. Ele preocupava-se com o ego e as suas aberrações. Como é que eu, ao lidar com o mundo, trago problema? Como é que eu, ao ter uma notícia boa, começo a ter depressão? Ou como é que eu, num processo de depressão, me refugio cada vez mais dentro de mim ao ponto de não querer mais viver? Então, assim, a psicanálise fala desse estranhamento diante de uma realidade. Então, ela está corrigindo o eixo. É como se a teoria psicanalítica tinha um caminho e os psicanalistas estavam desviando. Eu falo, opa, calma, a gente não precisa desistir dessas buscas teóricas, mas tem outra forma de ver tudo isso. E ela diz assim, a investigação do id e de seus processos de funcionamento foi sempre um meio apenas para alcançar o fim. Quer dizer, eu só conheço a estrutura, o inconsciente, por exemplo, tudo isso que a gente está falando aqui, o inconsciente, o pré-consciente, o processo da inconsciência latente ou a inconsciência reprimida, as fronteiras que nós temos do nosso ego, o limite que ele tem a partir dos valores, isso é teoria. Nós precisamos disso para nos referenciarmos. Mas isso é só norte, orientação, bússola.
Então, quando nós atendemos o paciente, a gente vê sofrimento, ser humano, angústia, não adaptação, não aceitação do que está acontecendo, luto mal resolvido. Então, está dizendo assim, a minha teoria é minha teoria. Então, eu tenho que entender que eu preciso me preparar teoricamente, mas eu preciso dar conta de entender o outro como um ser humano e não como um robozinho que eu posso fazer correções se eu compreender o desejo do outro. É essa a correção que ela está fazendo. E o fim era invariavelmente o mesmo, a correção dessas anormalidades e a recuperação do ego em sua integridade. Então, assim, eu não tenho que pegar o meu paciente e consertar a vida dele lá atrás. Ele por exemplo, foi abandonado pelo pai. O pai violentou a mãe, saiu no mundo, e aí cresce essa criança abandonada pelo pai, vendo o sofrimento da mãe, e agora ele tem mágoas pesadas, não sabe como resolver isso. E agora, com a análise, eu vou resolver a história dele do passado. Não, eu posso tocar em tudo aquilo para compreender o momento atual, mas eu preciso ajudar esse paciente como resolver hoje, o momento atual. Tem uma série chamada This Is Us. Alguém assistiu a série? A Rafaela, você assistiu essa série? A Rafaela, que é a cinéfila do grupo. Acho que não. Acho que tá no Prime. Acho que tá no Ai, o Prime. Prime eu não Não tenho tenho. certeza se é Prime ou Netflix, mas um dos dois. Chama This Is Us, esses somos nós, né? Eu não assisti todas, são três temporadas. Eu estou na metade da primeira, começando. Mas é interessante porque ali trata da história de um dos temas é uma família, e um dos temas é de um rapaz que foi adotado, e no final da vida no final da vida do pai que o abandonou. Eu ainda não entendi a dinâmica do pai, como é que foi o abandono, mas esse pai, por conta de droga, o abandonou, então esse menino é adotado, e agora esse rapaz tem que cuidar do pai com câncer. Fala, mas isso é ficção. Eu já tive alguns pacientes exatamente lidando com isso. Eu tive um paciente que ele vem para terapia porque ele começou a ter crises de ausência. Estava andando de moto, era um motociclista, andando de moto, de repente ele tem uma ausência, ele não sabe onde ele está, ele caiu. E aí ele se preocupa, por que eu estou esquecendo as coisas? Vai para o médico, faz o check-up, está perfeita a saúde dele. E aí ele começa a fazer a análise dele. E uma das situações que ele estava vivendo aos 11 anos, ele tinha, na mente dele, matado o pai. O irmão dele morre, e no velório do irmão ele vê o pai, a última vez que ele viu o pai. E quando o pai está chegando bêbado para o velório do irmão, ele diz para o outro irmão dele, fala assim, ele que devia ter morrido. Hoje ele morreu para mim. Tinha 11 anos. Agora esse homem está com 40 anos. O pai procura ele e diz assim, tenho que fazer um tratamento de câncer. Vou ter que ficar aqui em Brasília, em Brasília, para me tratar. Posso ficar na sua casa? Então, depois de 29 anos, o pai retorna para morar na casa dele, e ele tem que levar o pai para o hospital para fazer químio, trazer o pai, cuidar do pai e tudo isso. E ele, um cristão, um homem de bem, uma pessoa com valores, que tem filhos, que sempre ensinou os filhos a respeitar os pais, agora era obrigado a cuidar do que o abandonou. Tenta imaginar a dinâmica da não adaptação a tudo isso. Então não adianta só levar o paciente para compreender a cena de abandono e refazer essa cena. Eu volto a um tema que eu sempre gosto de falar, vocês vão se ver sempre repetindo. Não se trata de ressignificar nada. Se trata de dar sentido à cena atual. É isso que a Ana está propondo. Então, diz assim, o fim era invariavelmente o mesmo. A correção dessas anormalidades. Quais? A do passado? Não, a de agora. E agora esse filho tem que se adaptar. Joia. E aí? Ele tem todo o direito de dizer assim para o pai dele, olha, você não é mais meu pai morreu. Ele tem esse direito de dizer isso. E por que ele não disse? Porque ele não quis. Então agora ele pode assumir isso. Então ele terá que trabalhar isso no atual, resolvendo o passado e dando sentido para o que está acontecendo. Tá? Então, recuperação do ego em sua integridade. Então, quanto aos escritos, quando os escritos de Freud, a partir da psicologia do grupo e análise do ego, e além do princípio do prazer, tomaram uma nova direção, quer dizer, ela aponta aqui que o próprio pai dela tinha feito uma mudança de percurso na teoria dele.
Ele diz: a reprovação geral da heterodoxia analítica deixou de visar ao estudo do ego e o interesse foi definitivamente voltado para as instâncias do ego. A instância do ego é a realidade. A instância do id é o prazer. E a instância do superego é a moral. Tudo é a mesma psique. O que me referencia a esses 3 pontos? Né? O algo é id, o id é algo, que não tem forma, do qual eu não detenho noção do que é, porque ele está reprimido numa parte minha que ficou antes, lembra daquela cisão que nós estudamos na formação do inconsciente? Está reprimida ali. Então ele não tem forma nenhuma. E aí vem a questão: tudo que é do id está contido ali, nem me faz sofrer, me faz viver. Então eu faço as coisas espontaneamente. Eu respiro, eu busco coisas agradáveis, eu tenho dinâmicas de vida, tudo isso impulsionado por ideias das quais eu nem tenho noção que existem. São fenômenos que acontecem de mim que poderiam ser chamados de instintuais. Mas Freud resolve não usar essa palavra instinto, porque ele diz assim que o instinto cessa. E o que tem ali é pulsão, ele nunca cessa. Carrega uma força representacional. Orlando, por Sim, favor, quais são as instâncias do id, então? Do ego é a realidade. isso. Do id é do prazer. Do prazer. Tá. Você falou 3, por favor. Do superego é da moral. Tá, obrigada. Quando a gente fala do prazer, lembrando, a instância do id é do prazer, porque ele visa satisfação completa, distensão. Então, existe uma tensão, ele distensiona isso. A questão é que, como o id será impulsionado a partir do inconsciente para a consciência, processo pulsional, ao atingir a consciência, ele cria uma nova ideia. E essa ideia traz uma roupa, traz o momento no qual ela é registrada, o momento novo. Então, no contato com a realidade, essa ideia do id, ao ter contato com a realidade, ela deixa de ser id e passa a ser ego. Enquanto o ego não tem limite, ele não é limitado. Então, ele segue caminhos. Lembra os 3 caminhos da pulsão? A pulsão sai do id, os 3 caminhos. Ou o recalcamento, ou a sublimação, ou a fantasia. Aquilo que é recalcado, ele não consegue voltar para onde ele estava. Então, ele fica recalcado, preso ao pré-consciente, e fica tentando voltar. E, ao tentar voltar, ele cria os sintomas, ele cria os atos falhos, e ele cria os sonhos. Então, tudo isso fica me invadindo, tentando ser elaborado. Então, eu fico sonhando, e os meus sonhos me contam o que está se passando dentro de mim, ou ele fica, de alguma forma, tentando resolver com os atos falhos, ou ele fica sintomatizando, o corpo começa a reagir, o comportamento começa a reagir. Bom, a energia que não vai para esses pontos é porque ou elas foram sublimadas, foram adequadas e gastas adequadamente, ou elas foram fantasiadas, elas me envolveram num delírio, e aí eu consigo viver essa fantasia. Bom, esses são os caminhos da pulsão. O id, a instância moral, o ego, a instância do real, e o superego, que é um pedaço do ego, é a borda do ego, onde encontra o limite do certo e do errado. É o meu superego que vai criar a minha noção de moral, do dever ser, do que de fato eu posso ou não fazer. Isso é feito por espelhamento. Tem um outro texto do Freud, inclusive era o texto que eu estou discutindo com a turma, me esqueci com qual turma, mas onde Freud vai deixar claro que eu não tenho conhecimento do meu superego, exceto no momento em que ele é provocado. Por exemplo, a gente fala assim: eu sou muito light, não, eu sou uma pessoa de boa com a vida, eu não tenho muito tabu, não. Né? Eu me lembro de uma situação, um grupo de jovens nudistas, naturistas, né, não, naturistas e veganos na Inglaterra. Foram fazer um documentário com esses jovens, que eram naturistas, eles se encontravam toda semana para fazer comidas veganas em grupo, e todos nus. Então, ia para o apartamento, naturistas, não havia o erótico ali, não havia essa busca, simplesmente eram naturistas. E aí o repórter, o pesquisador, chega para eles e fala: olha, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês têm tabus? Não. A nudez para vocês é um tabu? Não. Estamos aqui sem roupa, sem problema. Então tá bom, eu queria que vocês fossem para o centro de Londres e lá vocês ficassem nus. Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Foram para o centro de Londres,
E aí, agora vocês... E as pessoas passando para cá, para lá, falando, é só vocês tirarem a roupa. Aí eles descobriram que se chama superego, porque eles começaram a ficar, se sentir mal, não estavam num ambiente adequado, tirava a roupa e escondia um pouquinho atrás das mãos, atrás das pernas, um atrás do outro, e depois foi discutir o que aconteceu com eles. Assim, não sei, é como se eu estivesse fazendo algo errado. Isso é a noção da existência de um superego. Não é alguma coisa superior no sentido esotérico. Pode ser, é Deus. Bom, se Deus usa essa força, é outro caminho. A gente vai adentrar outras esferas. Mas como é que isso se constrói na psique? Se constrói por espelhamento. A Ana Freud vai estudar isso com muita propriedade, com muita delicadeza. A gente vai descobrir isso nos mecanismos de defesa que ela vai descobrir, mas que isso constrói. Tá? Então, olha, atualmente, definiríamos a tarefa da análise da seguinte maneira. Quer dizer, para essa mulher, filha do Freud, o que é análise? Ele diz assim, adquirir o máximo de conhecimento possível de todas as 3 instâncias, id, ego e superego. Da instância dos meus desejos, das minhas faltas, então, daquilo que diz respeito àquilo que busca uma satisfação, prazer, da instância da realidade, a minha história, a minha vida, o meu comportamento, e da instância dos meus limites, dos meus bloqueios, das minhas culpas, daquilo que me traz a sensação de inadequação. O superego pode dizer para mim que eu fiz algo errado, ou o superego pode dizer para mim que eu não estou na altura que eu deveria estar. Então você vai encontrar pessoas que se sentem culpadas e a culpa os pune, ou você vai encontrar pessoas que vão fazer de tudo para serem aceitas, bem vistas. Na realidade, as coisas podem ser do mesmo jeito, na realidade, mas o problema é interno. Algumas pessoas farão algo porque, se não fizerem, elas serão punidas por elas mesmas, elas se sentirão mal. E outras pessoas vão fazer a mesma coisa porque, se não fizerem, o que vão dizer dele? Entenderam? Mundo, sim? O superego tem alguma coisa a ver com crença? Ou não? O superego será a expressão da crença dentro. Então, por exemplo, uma criança, o superego é estruturado, o Freud diz assim, que o superego é herdeiro, ele é herdeiro do Édipo. Então, assim, o Édipo, o complexo de Édipo que a gente vai estudar, é o que constrói o superego. Então, a criança de 3 a 5 anos, se ela for viver numa sociedade hindu, ela vai internalizar os valores do hinduísmo. Se ela viver numa sociedade cristã, ela vai internalizar os valores cristãos. Se ela viver numa sociedade muçulmana, ela vai internalizar esses valores, esses limites. Então, assim, o superego é o ego que entra em contato com o externo. Tenta imaginar uma pizza. Sabe, para mim, a melhor ilustração que tem é de pizza. É por isso que eu sou meio gordinho, né? Até na psicanálise eu tenho que trazer comida. Mas, assim, tenta imaginar uma pizza que vai no forno a lenha. Você encomenda uma pizza. Aí quando a pizza chega, você fala assim, nossa, foi assada no forno a lenha. Não precisa nem estar escrito lá. Você sente o cheiro da lenha. Mas significa que tem lenha na pizza? Não. A parte externa dela teve contato com a lenha e pegou aquele cheiro. Então, o que é o superego? É o meu ego, a minha realidade, que descobriu o que está acontecendo lá fora. Descobriu o limite. Opa, isso eu não posso fazer. Mas a Ana vai explicar depois no texto dela, que isso é feito como uma defesa. A criança, ao se sentir limitada, ela se defende. Como é que ela se defende? Ela não enfrenta. Ela imita quem é maior que ela. E ao imitar, ela carrega os valores dessa pessoa. O grande problema é porque isso é inconsciente. E por ser inconsciente, não são os valores que você está vendo, são os valores percebidos pela inconsciência. Então, eu me lembro de um menino que fazia toda a busca para ser preso. O pai estava preso, ele odiava o pai, foi criado pela avó e pela mãe, pessoas que tinham uma moral adequada, criaram eles na igreja, todo um caminho bem feitinho, e ele começa a delinquir. Ele é preso, ele começa a mexer com droga, e quando a gente faz a sessão com ele, ele colocava que ele odiava o pai, não queria saber do pai, tinha horror ao pai. Não seria natural que ele então fizesse só o que era certo? E ele fazia tudo que era errado
porque ele buscava o pai. Então, dentro dele havia um valor construído de identidade com o pai, dos valores do pai. Como é inconsciente, não há uma noção disso. O que Freud, não a Ana agora, mas o que Freud vai no outro texto dele dizer, é de que eu só sei os limites que o meu superego me impõe quando eles são afrontados. No texto de hoje, ela fala um pouquinho sobre isso, que quando o meu id e o meu ego estão em acordo um com o outro, e não tenho angústia, é paz dentro de mim. Eu não tenho angústia, não tenho problema nenhum. Mas quando um luta contra o outro, a briga é feia. E aí eu começo a ter as minhas angústias. Então, assim, vamos imaginar o seguinte contexto. Você é educada numa cultura tradicional, religiosa, e você está dentro da igreja. É tranquilo, você aceita os valores da igreja, aceita as penitências que ali são trazidas, e vida que segue normalmente. Mas no momento em que você é confrontada com uma opção que você sempre aprendeu que é errado, você pode falar, não, eu sou livre para fazer qualquer coisa, a minha cabeça, eu sou moderno, eu sou jovem. Mas no momento que você é conduzido a fazer algo, algo dentro de você diz assim, opa, você está se violentando. Então essa sensação, ela é construída com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, isso é construído e é tão forte que agora vai montar a minha vida inteira. E a gente só vai perceber que a gente chegou perto do limite quando a gente chegar no limite. Eu me lembro de um filme que eu assisti, uma série, quem assistiu vai saber do que eu estou falando, Sabrina. Alguém assistiu? Sabrina é uma série de adolescente. Uma série interessante de se assistir, que carrega valores bons. Eu já. Você sabe do que eu vou falar então, né? Sim. Só que Sabrina é uma bruxa, filha de Satanás, filha de Lúcifer. E aí toda a história se passa dentro de uma igreja satanista. Então, por exemplo, eles não falam assim, Deus te crie, Deus te ajude. Eles falam assim, Satã te ajude. Aí, por exemplo, tudo que vai falar, eu falo assim, não, ao invés de dormir, falar assim, Deus te abençoe, eu falo assim, Satã te abençoe, te amaldiçoe. Tudo o contrário. E eu fui assistir e falei, não tem nada a ver, eu vou assistir, eu sei que é uma ficção, e tem uma historinha, porque tem um conceito moral interessante, ela luta contra a luz. Mas eu confesso, cada vez que eu assisti com o coração doendo, parecia que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Falei, meu Deus, como é que eu estou assistindo uma coisa assim, que exalta tanto o diabo, tanto Lúcifer? Racionalmente, eu sabia que eu não estava fazendo nada errado. Mas dentro de mim a coisa ficava... E eu me lembro que quando eu assisti a cena em que contou a verdadeira história de Lúcifer ali, e a queda dele, quando contou, eu falei assim, para mim foi libertador. Eu falei, ufa, pelo menos uma parte do filme corrobora com os meus valores. Só para mostrar assim, a gente sabe que é uma arte, é uma expressão, eu estou vendo ali, não tem nada de mal. Mas ali eu percebi o quanto eu, que me achava tão livre para pensar algumas coisas e interpretar, estou preso aos meus valores. Então, assim, o meu superego sempre me norteará. Não tem esse negócio, eu não tenho superego, exceto o psicopata. O psicopata não tem superego, então ele não tem culpa. Ele não tem medo. Quando a gente fala, eu não quero ter medo, eu não quero ter culpa, então você vai ter que ser um psicopata. Saiu o filme agora da Richthofen, vocês viram? Saiu os meninos que mataram meus pais, né? É um. E o outro, a menina que matou os pais. Então é a versão dela e a versão dos assassinos, que era o namorado dela e o irmão do namorado. Eu não assisti, mas ouvi dizer que é bem interessante. Então, depois a gente pode combinar de assistir e discutir um pouquinho sobre esse filme. Entenderam? Conseguiram entender um pouquinho só? A gente vai estudar com detalhe isso, tá? Não se assustem, porque eu estou tentando definir os termos para vocês não olharem e ficarem olhando o texto e alguns conceitos não bem construídos. Ok? Orlando, Sim? eu também fiquei assim, com o da Sabrina e o do Lúcifer também, eu fiquei, meu Deus. Sabe o que me libertou na história do Lúcifer? É que eu descobri que é a teoria do multiverso. Verdade. Uhum. Esse universo onde o Lúcifer vai virar Deus não é o nosso universo, é um universo onde o Lúcifer é um parceiro de Deus.
Então não é a nossa realidade. Eu falei, ufa, libertou, porque você se pega em flagrante torcendo pelo Lúcifer na série Lúcifer. Já assistiu? Verdade. Jamil, você já assistiu a série Lúcifer? Depois que você comentou, eu Não. assisti. Você percebeu? Não tem nada de mal nele. Só que, como o nome vem pra gente, a nossa história, você nunca assistiu? Meu filho está assistindo. Assim, ele não traz problemas, ele não discute os nossos valores. E só que, assim, meu receio é, estão invertendo os nomes para eles não serem tão agressivos. E aí a teoria do multiverso. Existe um universo onde aquilo é a realidade, na teoria dos multiversos. Claro que é ficção, né? Mas é a nova onda que a Marvel e a DC estão inventando. Então você tem vários universos, onde por isso tem vários personagens em cada um desses universos. É bem interessante a teoria, mas claro que é ficção. O que é interessante nisso tudo? Eu fiz a minha graduação, eu terminei de fazer filosofia em 1995. E no curso de filosofia na universidade eu estudei lógica, e na lógica, eu me lembro até hoje meu professor falando que nada é impossível, mas tudo tem que seguir uma lógica. Então, por exemplo, não tem nenhum problema um elefante voar num mundo onde os elefantes voem. Entendeu? Tem que haver lógica. No mundo onde os elefantes não voem, se eu criar um elefante voando, é ilógico. Então, assim, a gente, tudo precisa da lógica. Se eu falhar com a lógica, aí eu tenho incoerência, e a nossa mente não aceita a incoerência. E hoje eu estou vendo isso na ficção. Eu estudei isso há 27 anos atrás, né? 26, 27 anos atrás, e estou vendo isso na ficção. Mas, então, o superego é isso, ele aflora quando nós o enfrentamos. E aí ele nos machuca, ele nos castiga, ele diz, você está errado, e você não dorme. Eu me lembro uma vez que eu estava em Brasília, no Carrefour, e fui comprar um McDonald's, um lanche do McDonald's, estava minha esposa, e eu comprei um lanche para mim, para ela, e o McDonald's, ali ele era pelo lado de fora do Carrefour. E a hora que eu comecei a comer, passou uma menina, uma moça, 16 anos, olhou para mim e falou assim, você vai comer tudo? Nossa, mas aquilo, eu ia morder um hambúrguer. Você vai comer tudo? Você me dá um pedaço? E na hora eu fiz um ato tão impensado, e me arrependo, o que eu fiz foi errado, né? Mas assim, eu olhei para ela e falei assim, claro que eu vou comer tudo. E fiquei bravo, eu falei, mas, poxa, que desagradável, né? Eu falei, eu sei que ela tá pedindo, assim, mas a gente, sabe, você vem aqui esse pensamento horrível, depois você fala, nossa, como eu fui monstro, mesquinho, mas a coisa piorou, não ficou por aí, não. A minha esposa olhou para mim e falou assim, você percebeu que ela tá grávida? Meu Deus, quando a minha esposa falou isso para mim, pensa naquele filme que você vê a pessoa virando um ratinho, ficando pequenininho, se sentindo, sabe, na sua insignificância. Eu já tinha me sentido mal porque eu respondi para ela de forma assim, claro que eu vou comer, eu comprei para comer. Aí quando ela fala assim, ela estava grávida, ela está grávida. Eu parei de comer na hora e fui procurar ele, não achava essa moça. E eu passei, ao invés de eu fazer a compra, eu fiquei procurando ela, porque a culpa me atormentava. Falei, meu Deus, como eu fui monstro, como eu tive coragem de fazer isso. Percebe? Isso é um processo do superego. O meu superego estava dizendo para mim assim, você errou, você não devia ter feito isso. As pessoas vão dizer, isso é Deus, é o Espírito Santo, é consciência, o que você quiser dizer. Mas Freud entendeu e desvendou como é que isso se constrói na criança. Porque esses valores são valores montados para nós. Quando a gente tem 3 aninhos de idade. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, e isso Freud aponta. Para quem a gente passa as pessoas que vão trazer os valores dos nossos filhos. Porque não é só o nosso valor que ele internaliza, é do contexto dele. É da escola dele. É dos parentes dele, é das pessoas que estão em convívio. De 3 a 5 anos isso é construído. Tá bom? Ou querem falar mais alguma coisa? Posso avançar na discussão da Ana? Então ela vai dizer assim, o que significa, em relação ao ego, explorar o seu conteúdo, olha, seu conteúdo do ego, instância psíquica que lida com a realidade, suas fronteiras, quer dizer, qual é o limite que o ego tem? Suas funções e apurar as influências no mundo externo, no id e no superego. Quer dizer, como é que eu, no meu contato com a realidade, afeto a minha vida, afeto os meus valores e afeto
as minhas pulsões de vida e de morte. Como é que eu faço isso? E ele diz assim, em relação ao id, dar uma explicação das pulsões. Isto é, do conteúdo do id e acompanhar as transformações por ela sofrida. Aí ela fecha quando ela vai dizer, tá vendo? A psicanálise, ela não é unívoca, ela não é uma religião, ela não tem dogma. Tem psicanalistas que estão indo por esse caminho, mas tem esse outro caminho. Então ela começa a apresentar aqui no início da psicanálise que a psicanálise não pode ser represada. Você não vai encontrar o representante da psicanálise. No Brasil, quem representa a psicanálise? Qual conselho diz o que é psicanálise? Isso não existe. Isso não existe. Tanto é que não existe conselho de psicanálise. Não existe, não há uma busca por isso. Seria tão bom se nós tivéssemos um conselho de psicanálise. Não, porque daí nós teremos que decidir o que é psicanálise. E a psicanálise, ela tem um mínimo de uma discussão, que é aquilo que eu passei para vocês, a noção do inconsciente freudiano e essa noção da tópica, da tópica, da primeira e da segunda tópica, que traz a noção da mente, da psique. Praticamente é isso, psicanálise. Agora nós vamos ver depois a clínica psicanalítica. Então, o primeiro tópico que ela apresenta depois de esclarecer isso, ela diz assim, o que é o id? O ego e o superego na autopercepção. Quer dizer, como eu, não é alguém me vendo, não. Como é que eu, com o meu ego, com o meu eu, a palavra ego é eu. Como é que eu me vejo, me autopercebo? E ele diz assim, todos sabemos que as 3 instâncias psíquicas variam imensamente em sua acessibilidade à informação. Então, tenta imaginar que você é 3 pessoas. 3 pessoas. Mas não são 3 pessoas morando na mesma casa. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes a pessoa, são 3 pessoas na mesma casa. Tem até a brincadeira que eles fizeram do carnaval, que o carnaval é o dia em que o id é solto, é apronta, depois é recolhido, e aí o superego resolve dar uma surra no ego, dizendo por que ele soltou o id e tal. Não, o id nunca escapa. O id não pode ter contato com a vida. Ele vive num mundo que não é o nosso mundo da consciência. O id está represado no mundo só dele. É inacessível, eu não consigo ouvi-lo. Mas existe uma cumplicidade do id com o ego. Essa é uma expressão freudiana também. Uma cumplicidade. O ego é cúmplice do id. Eles fazem uma aliança, onde o id, nas suas pulsões, ele não incomoda tanto o ego, desde que o ego realize seus desejos. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Olha, o nosso conhecimento do id, lembre, a palavra id significa isso, coisa, uma coisa, sem sentido. Então, o nosso conhecimento do id, do it em inglês, a que se dava antes o nome de inconsciente. Então ela fala assim, olha, aquilo que a gente chama na primeira tópica de inconsciente reprimido, agora recebe o nome de id. Só pode ser adquirido através de derivados que abram caminho e se apresentem no sistema pré-consciente e consciente. Então ele está dizendo assim, eu tenho a minha mente dividida em inconsciente e consciente. O meu id está aqui. E quando o id, por ser um sistema pulsional, vaza desse local para cá, eu não tenho id. Eu tenho uma derivação do id. Freud trabalha isso no texto dele, o inconsciente. Ele diz assim, aqui eu tenho uma ideia, e quando essa ideia passa para cá, ela é uma outra ideia, não é a mesma ideia. Ele diz assim, aqui ocorre um novo registro. Então ele diz assim, tudo que eu me refiro ao meu id, eu montei de novo, não foi a cena primária. Então a Ana está dizendo aqui, olha, o nosso conhecimento do id, ele nunca ele é incognoscível. Eu não acesso, mas eu acesso derivação dele. O que escapa, o que exala. E ao escapar, tem 3 caminhos. Não percam nunca essa noção. A pulsão tem 3 caminhos. Quais? Falei já, inclusive, hoje. Recalcamento. Sublimação. Fantasia. E a fantasia. Bom, a sublimação e a fantasia, a gente vai ver que são as defesas mais nobres que podem existir. Mas o recalcamento é um retorno. Ele não é aceito na minha vida, no meu consciente. É como se o meu ego não pudesse
executá-lo. Ele nem sublima, ele nem fantasia, e ele faz o que com isso agora, que escapou de lá? Então ele tem que de novo devolver. Tenta imaginar essa cena. Você, batata quente, sabe batata quente? Vai passando, de repente você olha para dá um grito, para a música, faz o quê? Aí quem está com a batata na mão, ele, né, que vai estar de castigo, alguma coisa assim, aquela dança das cadeiras. Tenta imaginar essa cena. O recalcado é essa cena que o ego não consegue elaborar. Então ele faz o quê? Ele esconde de novo. Só que quando ele tenta empurrar a porta dentro para o inconsciente, não vai, porque é mão única, só sai. Então ele joga isso num local que é chamado também de inconsciente, mas que recebeu por Freud o nome de pré-consciente, porque é um inconsciente que está ali latente. Eu posso fazer, não é reprimido. Então, olha, se dentro do id prevalecer um estado de calma e satisfação, quer dizer, se tudo que está lá no id não ficar escapando, não ficar derivando, então o que vai acontecer? Minha vida é tranquila, minha vida é calma. Eu não tenho angústias, eu não tenho depressão, eu não vou ter culpa. Então, de modo que não se verifique qualquer oportunidade para uma moção pulsional. Bom, o que é moção pulsional? Vamos deixar isso mais definido, né? Se a gente busca um sentido de moção pulsional, é assim: a moção tem a ver com uma pressão. Lembra que o meu id busca satisfação, busca prazer? Por quê? Porque ele gera pressão. E essa pressão tem que ser resolvida. Então, é uma moção, um movimento pulsional. Pressão, meta e objetivo. Então, uma pressão que vai em direção a alguma coisa para realizar algo. Quando a energia pulsional, que é do id, penetra no aparelho psíquico, como é que se cria inicialmente a energia pulsional? Já estudamos isso também. Nós já estudamos a questão das necessidades que geram o conforto, o desejo. Agora eu desejo resolver, desejo sentir alívio que eu senti ao resolver as necessidades. Isso gera um apego, um jeito de ser vinculado ao outro. Aí gera amor. Né? Então a gente já estudou esse capítulo também. Então essa pulsão gerada, né, dessa forma, penetrando o aparelho psíquico, gera uma tendência a produzir trabalho que merece o nome de moção pulsional, que Freud vai chamar de Trieberung. Tem a ver com essa questão instintual, mas é um instinto ligado a sair. Então, essa moção pulsional é a nossa emoção, é a base para as nossas emoções, para esse princípio. Então, ele diz assim, perdi a tela que perdi a parte do texto que estava aqui. Só pode ser adquirido através dos derivados, dentro de prevalecer o estado de calma e satisfação, essa moção pulsional invadir o ego em busca de gratificação e aí produzir o sentimento de tensão de desprazer. Essa moção pulsional, ao escapar, ela gera no ego desprazer. Desprazer pode ser dor, mas pode ser prazer também. Desprazer do ego não diz respeito a me sentir bem, diz respeito, eu tenho que fazer algo. Uma ansiedade, uma angústia. Então a palavra-chave é angústia. Então, tudo que escapa do meu id, no meu ego, se ele não for sublimado, se ele não for fantasiado, ele gerará angústia, ansiedade. Para ele não gerar, tem dois caminhos. Ele sufoca isso e esconde, ou ele simplesmente sintomatiza. Ele vira um problema no corpo, vira um problema no comportamento, ou vira sonho, pesadelo, ou se resolve. Porque o sonho também carrega a figura de uma fantasia. No sonho eu vivo uma vida que não é a minha vida consciente, mas inconsciente. E o que eu me lembro do sonho, olha o que é interessante. No sonho, quando eu estou sonhando, essa linha aqui. Quando eu sonho, não há mais limite entre o inconsciente e o consciente. Então eu vivo todas as pulsões. A linguagem que situa aqui é de condensação e de deslocamento. O que é condensação? Uma cena representa um monte de cena. Num ato, num objeto, numa palavra, numa cor, eu tenho um monte de coisa contido naquilo. E o que é deslocamento?
eu pego um pedaço de cada coisa que me leva a outra coisa, como se fosse um desencadeamento de um efeito dominó. Então, eu posso sonhar com uma pessoa que tinha um óculos, e essa pessoa nunca teve óculos, mas por que no sonho ela está com óculos? Porque não é daquela pessoa que eu estou sonhando, ela refere-se a outra, que está num outro ambiente, eu vou deslocando. E aí, quando eu acordo, imediatamente acontece isso aqui. Imediatamente. E quando acontece isso aqui, para eu entender o meu sonho, eu tenho que dar para o conteúdo dos dois a roupa daqui. Então, eu pego as histórias que aconteceram no dia, que estão acontecendo comigo, os barulhos, toda aquela cena que a gente chama de restos diurnos. Como se fosse um resto de memória, que aí eu pego. É por isso que eu falo assim, nossa, eu sonhei que eu estava dentro de um carro. Ah, mas o que aconteceu? Ontem eu fui comprar um carro. Você fala, é por isso que eu sonhei. Certo, você trouxe essa roupa. Mas aí fala assim, mas eu estava comprando. Não, no sonho eu estava num carro, mas esse carro era um carro suíço, um carro francês, Peugeot. Na loja não tinha nenhum carro francês, só tinha da Volkswagen, era uma autorizada da Volkswagen. Por que eu sonhei com um Peugeot? Percebe que houve um deslocamento, está havendo uma condensação? Essa é a linguagem do meu inconsciente. Ela é toda representativa, representacional e simbólica. Mas a gente vai ter um tempo para estudar sonho também. Sim? Esses dias veio uma pessoa falando sobre isso também para mim, sobre um sonho que ela teve, que o marido dela estava num lugar, depois começou a ter uma guerra, e depois ela foi abrir assim um espaço e ele estava debaixo de uns entulhos, né? E daí ela começou a misturar um monte de coisa. Daí eu falei assim, mas qual foi a sua reação? Ela falou assim, eu me senti muito triste e ao mesmo tempo com raiva. Daí eu lembrei daquilo que você falou, das expressões, eu não sei se é expressão, sentimento da pessoa, em ver aquela pessoa morta, né? Daí ela falou assim, realmente, ela falou, realmente, eu tava com vontade de matar meu marido e meu pai. Aí levou ele para uma cena de guerra onde essa sensação seria legitimada. Então, no sonho, o superego dorme. Ele relaxa. Então, tudo, sabe, o superego é o guardião. Então, o que acontece? No sonho, ele dorme para acontecer. E tem um motivo para isso, tá? O Freud vai construir uma teoria, depois ele vai falar sobre isso, né? Mas, inicialmente, ele vai dizer assim que o sonho é o guarda do sono. Essa é a primeira teoria que ele vai trazer do sono. Depois a gente vai melhorar um pouco essa definição, porque quando ele discute sobre a teoria do prazer e desprazer, das pulsões de vida e morte, isso entra numa outra discussão. Então, olha como a Ana coloca aqui, que existe, então, no ego, uma tensão de desprazer pelo escape. Nada podemos, então, mais aprender sobre o id, exceto aquele que escapou e que gerou desprazer. Vamos pensar esse caso que a Rafaela compartilhou. A pessoa brigou com o pai, com o marido, está com raiva deles por algum motivo, mas ela não pode, é marido, ela convive, ela ama o marido, ela ama o pai. Então, como é que ela lida com essa cena? Então, tem várias. Ela pode defender-se sublimando, tornando isso adequado. Por exemplo, uma forma de tornar adequada, por exemplo, seria ajudar o marido a resolver alguma coisa que ele não queria que ela ajudasse, mas ela ajuda, se sente bem com isso, é útil para o relacionamento dos dois. Não peguei um bom exemplo, não. Mas, bom, sublimar na relação com o marido, eu não consegui achar um caminho fácil, mas assim, tornar adequado para aquele contexto. Mas é porque o exemplo que eu usar, eu percebi que era outra defesa. Por exemplo, você desloca. Eu ia falar assim: você pega a camisa que o marido mais gosta, esquece o ferro, sem querer, querendo, e queima aquela camisa. E ela não faz isso por querer, consciente, mas inconsciente ela fez isso. Ou ela pode sonhar que ele estava numa guerra e morreu. Então, ela consegue dar vazão a algo que ela não aceita na vida dela. Entenderam a dinâmica inconsciente? Então, da atenção, nada. Aí segue-se, teoricamente, pelo menos, que o id não é acessível à observação sob todas e quaisquer condições. Então, ela afirma um pressuposto freudiano. Olha só, eu não consigo acessar o inconsciente. É inacessível. E o inconsciente, o id está no inconsciente. A situação é diferente, claro, no caso do superego. Então, ela traz a outra palavra. Vocês vão encontrar alguns teóricos não chamando de superego, mas de supereu. É a mesma coisa. E o que é o superego?
O superego nada mais é do que o ego que limita a si mesmo. É a parte mais madura do ego. Por isso que a ilustração da pizza é a borda da pizza. A pizza foi crescendo, e o que ficou na borda? O que mais encostou na brasa? O que mais pegou cheiro da madeira? O que mais tostou? Esse é o superego. Então ele carrega as características do que está fora. Esse é o superego, mas é parte do ego, é o endurecimento do ego. Então, o superego é a borda que não permite vazamento. Então, tenta imaginar uma pizza bem recheada, muito recheada, então pode vazar. Aí você cria bordas para ela, e essas bordas não permitem que o conteúdo da pizza vaze. Eu falando isso, quem não jantou ainda começa a ficar com fome, né? Pensa numa pizza de calabresa ali, né? Tem uma pizza, não sei se vocês já comeram a pizza do Biggs. Já comeram a pizza de calabresa do Biggs? Saiu água da boca. Para mim, uma das mais gostosas que eu já comi. Deliciosa mesmo. Não é cara, uma pizza boa. Forem pedir uma pizza e gostarem de pizza de calabresa, peçam no Biggs essa pizza deles. Saborosíssima. Então, ela é bem recheada. E aí, por exemplo, se não tiver algo que escore ela, ou a forma, ou a borda da pizza, vai vazar. Tá bom? Esse é o superego. Mas o superego é uma instância do ego que cria desconforto também. Por quê? Porque se o id pede uma coisa, o superego diz não pode. Tenta imaginar esse confronto. O id pede alguma coisa, uma resolução. O id não pede uma coisa específica. O id diz assim, estou com fome. O ego não entende estou com fome. O ego entende, quero comer pizza, quero comer almôndega, quero comer um hambúrguer, quero comer um arroz com feijão. O ego me traz cultura, me traz o contexto, ele adequa. Por isso que a instância dele é da realidade. O id não, eu estou com fome. E aí ele precisa ser saciado. Como o id trabalha com representabilidade, eu posso enganar o id pensando, estou com fome. E eu falo, nossa, que legal. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com os meninos, eu dava aula de história, numa época, para a turma de quinta a oitava série. Agora é sexto a nono ano, né? E aí tinha uma turminha de quinta série, na época, sexto ano hoje, que a aula terminava 12h10. Então imagina a fome que esses meninos estavam, e eu também, né? Aí a hora que estava terminando a aula e a gente tinha que esperar o sinal, né, acontecer para eles saírem, eles guardavam o material e eu falava assim, pensa, todo mundo fechando os olhos. Eles fechavam os olhos, ó, começa a pensar, batata frita. Aí era uma forma que eu tinha arrumado de envolver eles, porque eles estavam doidos para sair. Eu precisava segurar eles na sala mais uns 5 minutinhos, ó, batata frita, Coca-Cola estupidamente gelada. E assim, e os meninos gritavam, brincavam, e assim saiu uma aula bem gostosa, eles motivados, né? E eu conseguia mantê-los ali. Nós enganamos o id com essas coisinhas. A gente começa a imaginar. Nossa, eu tô com fome, mas a hora que eu for comer, olha, eu vou comer um big de um sanduíche. Eu vou ali lembrei agora, lembrei da lanchonete e o nome saiu correndo. Mas não é o Vira Verão, não, mas é uma lanchonete que tem ali bem no centro, que os sanduíches são enormes. Nunca comi lá, não, mas o pessoal me mostra as fotos, eu tenho que ir lá para comer esse sanduíche. Você não consegue comer um sanduíche inteiro, de tão grande que ele é bem saboroso. A gente, vendo imagens, resolve em parte o id, porque ele carrega imagem. Ele não tem noção do sabor do sanduíche. Ele não tem noção do que ele é. Ele só sabe a sensação de satisfação. Então você pode muito bem, comendo uma folha de alface, dizer assim, nossa, eu estou comendo um hambúrguer. E o id acredita, por um tempo, porque depois ele quer de novo, ele não se sacia. Entenderam? O id é esse ser burro que existe dentro de nós, mas não é burro porque ele não tem QI, é porque ele não tem imagens do fora. E quem é o irmão dele que conta tudo que está fora? É o ego. O ego faz esse caminho. Então, esse ego é limitado, em parte, pelo id, que puxa ele para um lado, e pelo superego, que do outro lado fica pensando, diz assim, não pode, agora não é hora de comer, agora não é hora de fazer isso. Não pode porque está sem dinheiro, ou se gastar esse dinheiro para outra coisa, sabe? Esse limite interno nosso, que ninguém nos proíbe, é traçado pelo superego. Então, a situação é diferentemente clara no caso do superego. O seu conteúdo em boa parte,
consciente, mas não é todo consciente. Em boa parte, ele é inconsciente também. Assim, alcançá-lo diretamente através da percepção endopsíquica. Não obstante, a nossa imagem do superego, olha, a imagem do superego, o limite, o conceito de moral, tende a se tornar confusa e nevoada quando existem relações harmoniosas entre ele e o ego. Então, assim, eu não me vejo uma pessoa muito cobrada por mim mesmo se a minha vida condiz com os meus valores. Conseguem perceber? Se eu tenho valores morais, né, culturais, e eu os obedeço, eu tendo a não sofrer. Eu tendo a uma homeostase, né, uma estabilidade. Olha como seria tão bom se todos os nossos egos, o nosso ego, condissesse com o nosso id e com o nosso superego. Nós não teríamos angústia, não teríamos culpa, não teríamos problema. Isso é sonho de consumo. Isso não é realidade. E é isso que ela vai dizer. Como isso não é possível sempre, outros fatores são desencadeados para tornar isso suportável. Ele diz assim, seus contornos só se tornam claros quando enfrenta o ego com hostilidade. Eu só sei que eu estou errando ou acertando quando eu desejo algo que eu não posso. Mas não é porque eu não posso, porque lá fora dizem que eu não posso. É lá dentro, diz, ó, não é bom, isso está errado. E aí eu começo a ter essa angústia. E diz assim, o superego, tal como o id, passa a ser perceptível no estado que gera dentro do ego, por exemplo, quando a crítica suscita um sentimento de culpa. Sabe aquela sensação do menino que está fazendo alguma coisa errada, está lá, de repente ele vê o pai ou vê a mãe, ele sabe que ele fez alguma coisa errada, que ele vai levar uma bronca? Já viram essa cena? Quem tem filho ou viu uma criança ou lida com criança, já vê essa cena várias vezes, né? A criança olha assim, você sabe que ela errou pela cara dela. Então, esse desconforto do ego ou é provocado pelo id, que se contrapõe ao ego, que é limitado pelo superego. E aí ela propõe o seguinte, então, se a gente começar a olhar o ego como observador, eu consegui entender a dinâmica do meu paciente a partir do eu dele, do ego dele. Então, ela continua aqui, ela diz assim, nesse caso, significa que o nosso campo adequado de observação é sempre o ego. O que vem para o consultório é o ego, não é o superego. O que vive o dia a dia é o ego, não é o superego. O que eu conheço? Eu não conheço o id das pessoas. Eu não conheço o superego das pessoas, mas eu conheço o ego. E existe uma diferença muito grande que no futuro vai ficar mais nítido para vocês do que é ego e do que é self, tá, gente? Não confundam as duas coisas. É porque existem algumas psicologias que mencionam o eu com o self como se fosse um self. Por exemplo, os junguianos, quando eles trabalham o conceito de self, eles acabam trabalhando uma noção de ego. Mas os junguianos não são psicanalistas. Eles são analistas, psicólogos analíticos. Eles não são psicanalistas. Então, é uma forma de se ver o self vinculado àquilo que a gente vai chamar de arquétipos. Para a psicanálise, o self diz respeito à noção de pertencimento. Qual é o meu pertencimento? Quais são os valores que eu tenho no meu primeiro ano de vida? Isso me constrói o meu self. Isso me estabiliza. Bom, essa palavra estabilizar self também vem de Jung. Né? Mas o meu self tem a ver com isso, o contexto onde o meu eu, a minha mente, a minha psique inteira se insere, tá? Só para vocês não confundirem, quando falar de ego, é ego, não é self. Nesse caso, significa, no tópico agora, o ego como observador. Nesse caso, significa que o nosso campo adequado de observação é sempre o ego. Constitui, por assim dizer, o meio pelo qual tentamos obter uma imagem das outras duas instâncias. Quer dizer, como é que eu descubro os meus valores e os meus desejos? Pelo ego. Então, o ego é o porta-voz de tudo. É o ego que fala. Orlando, então aquela noção de superego, um anjinho, e de um demônio, ela corrobora, ela está de acordo com a psicanálise? Não. Não. E aí vocês vão ver esses desenhos, muitas vezes, em sites da psicanálise. Eu não posso dizer que o meu id é demoníaco, porque o meu id não tem valor, o meu id não tem tempo, o meu id não é acessível a julgamento. O meu id é algo irracional que me impulsiona, inclusive, a viver.
Então, o meu id é uma situação, é algo primitivo que gerará a noção de vida e morte, de criação e de repetição. O meu superego não precisa ser um anjinho e nem um demôniozinho. O meu superego é meu limite, é só isso. É o que me limita, é o que me dá sentido, que me dá forma. Então, a noção de um anjinho, um demôniozinho, esqueçam isso. Isso é para quem está brincando que o meu id é mal e o meu superego é bom. Muitas vezes o superego é muito mal, me sacrifica, me detona a vida, me destrói por dentro. Tem pessoas que têm um superego tão pesado, que o superego os impede completamente de viver a vida, e eles acabam tentando até buscar a morte. Por quê? Porque existe um monitoramento ostensivo de fora. Uma pessoa que é abusado ou assediado na infância pode carregar um superego tão pesado que o tempo todo invalida ele, diz que ele não presta, que ele é sujo, porque vai acusá-lo de ter feito algo errado o tempo todo. Então, nós não temos valores nesse sentido, mas o superego é o que carrega meus conceitos de moral. Então, ela diz assim, várias moções pulsionais, já vimos a definição de moção pulsional é esse movimento da pulsão que tem um caminho a ser seguido e visa atingir uma finalidade. Então, tem a ver com a minha emoção. Eu, quando estou com raiva, eu não posso estar com raiva de alguém. Eu só estou com raiva. Estou com raiva. Quando eu estou alegre, eu não posso estar alegre por causa de alguém. Eu tenho que estar alegre. Quando eu me sinto pertencendo, eu não pertenço a uma pessoa. Eu me pertenço àquilo que eu me sinto pertencente, afeto. Quando estou com medo, eu não tenho medo de algo, eu tenho a sensação de medo e de me sentir desamparado. E assim por diante. Cada emoção, ela é por si só uma expressão. Ela é pulsional, por isso ela é irracional. Só que ela é aderente. Então, tenta imaginar quando você tira aquele plásticozinho de algo, de uma fita dupla face, ou de um durex, né, de que você pega, e ele gruda na mão, e você fica tentando tirar, e tudo que toca nele, quanto mais você tenta tirar, mais ele gruda em você. Já pegaram aquelas fitas bem pegajosas? As pulsões são assim, elas aderem àquilo que estiver perto delas. Então, nós confundimos contra algo que a emoção está próximo com o causador da emoção. E o processo da análise é retirar a personalidade disso. Quando eu estou com raiva, a raiva é minha. Isso me lembra o Bart Simpson, né? E ele fala assim, você é o culpado. Ele disse, mas eu não fiz nada. Eu falo, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, assim, as emoções são minhas. E por serem minhas, eu acabo colocando elas vinculadas a quem eu quiser. Só que aí eu tenho que entender por que eu estou culpando alguém pelas emoções que eu tenho. Uma pessoa que tem raiva, ela tem raiva porque ela não aceitou algo que aconteceu. Ela não precisa ter raiva porque alguém fez mal para ela. Percebe a libertação que isso traz? Se eu consigo posicionar a raiva como sendo minha, eu posso, inclusive, não tê-la. Ou eu posso resolvê-la. Voltando para o nosso texto. Então, a moção pulsional, elas estão perpetuamente, para sempre, forçando uma introdução no ego. A moção nunca para. Ela é o tempo todo. O que pode acontecer com o processo de moção é acontecer uma coisa que é chamada de catexia. E o que é o processo de catexia? É um processo de represamento energético. Eu vinculo aquela moção pulsional a uma cena e agora ela só fica vinculada àquela cena, àquele contexto. E aí eu não me permito sair daquele contexto, eu começo a repetir, e eu não escapo disso. E tanto eu não escapo, quanto não sobra energia para coisas novas. Eu crio um processo que a gente chama de anticatexia. Vocês vão ter um encontro que vocês vão trabalhar só a noção de catexia e anticatexia, tá? Então, nos casos favoráveis, o ego não faz objeção ao intruso. Quer dizer, quando a minha pulsão, ela não encontra inadequação à realidade, está tranquilo. Então eu vivo o desejo. Eu estou com fome. Fome é algo pulsional. E eu chego em casa e vejo ali um sanduíche pronto. Ah, que legal, bateu. Estou com fome, tenho um sanduíche, eu como. Eu estou com fome, mas eu tenho que fazer jejum, porque eu vou fazer um exame de sangue dali a 8 horas. Eu não posso comer. Opa, agora eu tenho um sofrimento. Percebe? Quando o meu desejo
não encontra limite no ego, não tem angústia. A angústia só vem quando o meu ego diz, não pode. E aí a pessoa fala, então para eu resolver todos os meus problemas, basta eu viver de forma muito livre. Não, porque nem a liberdade é a liberdade em si. Eu preciso entender os limites que eu tenho. Então, as pessoas que não entendem da psicanálise, fazem uma leitura rasa, acham que os psicanalistas, ao dizerem que você tem que ficar livre da culpa, eles acham que você pode fazer tudo. Nunca é dito isso. O que se coloca é que a culpa não resolve. Eu preciso entender porque eu desejo algo, inclusive para não ter. Entenderam? Por exemplo, eu me sinto culpado de ter feito tal coisa. Não resolve nada. Eu fiz tal coisa, tá errado, né, fazer isso. Mas eu quero fazer. Ok. Então, inclusive, isso é uma técnica que é usada, que a gente chama de intervenção breve, quando a pessoa chega, o paciente chega e fala, quero me separar da minha esposa. E aí você pergunta, por que não separou? Ué, mas eu pensei que você ia dizer que eu não posso separar, eu me casei. Né? Não, eu não estou aqui para te dizer se pode ou não pode, eu estou te perguntando, por que você não se separou? Aí a pessoa começa, não me separo porque é uma pessoa que eu escolhi, eu conheço o que ela fez, sabe? Aí a pessoa consegue colocar a mente no lugar e ela não se sente mais forçada a fazer aquilo. O curioso é isso, a psicanálise liberta a pessoa, inclusive para ela continuar sendo igualzinha ela era. Entenderam a incoerência ilógica? Algumas vezes a pessoa chega, vai para a análise, para criar coragem, para tomar uma decisão, por exemplo, de sair de casa. A paciente chegou para mim e falou assim, olha, Orlando, eu preciso sair da casa da minha mãe. Não suporto viver mais com ela. E aí começamos a trabalhar tudo isso e não terminou a análise dela ainda não. Ela continua em análise, mas ela chegou à seguinte percepção. Que legal, né? Então eu posso sair, né? Mas acho que não vou sair, não. Vou ficar lá. Ela ficou livre, agora é decisão dela. Ela também estava decidindo. E por que ela sofria? Isso é a discussão interna. Ela sofria porque ela já tinha decidido não sair e queria sair. Já tinha decidido não sair e queria sair. Aí tem a angústia. É o meu id exigindo algo que o meu ego diz não. Então, o meu ego é o amortecedor. Então, ele sofre algumas vezes com isso. Freud vai dizer assim que nós não sofremos para decidir as coisas, mas nós sofremos porque nós não queremos o que nós já decidimos. É mais ou menos assim, quando você vai falar assim, eu não sei se eu quero A ou B, você sabe, você só não quer a escolha que você já escolheu. E você está tentando arrumar desculpas para não ter essa escolha. Eu me lembrei agora de um paciente que chega para mim, numa das sessões dele, ele diz assim, ele estava numa crise de casamento, e toda a sessão ficava muito claro, ele queria casar, mas ele não queria casar. Sabe a história, não sei se caso ou compra uma bicicleta? E numa sessão ele falou assim, Orlando, casamento era dali uma semana. Ele diz assim, Orlando, eu não vou ter mais todas as mulheres do mundo, eu não vou fazer mais sexo com quem eu quiser, eu não vou poder sair com qualquer pessoa que eu queira sair. E eu olhei para ele assim, com quantas você já saiu? Ele olhou assim e falou, com quantas você já fez sexo? O que de fato você está perdendo? Ele disse, não, eu não fiz sexo com nenhuma. Ele tinha um padrão religioso, né? Então, não, eu não fiz sexo com nenhuma, eu não saio com nenhuma, eu sou fiel a ela, eu amo essa moça. Eu falei assim, então você não está perdendo nada, você está ganhando. E ele deu risada, falou, pior que é verdade, né? Ele não, uma coisa tão óbvia, né? Ele não pensava nisso. Ele só pensava que ele ia perder. Mas o que você perde se você não tem? Então, na verdade, ele já tinha tomado a decisão. Só que ele ficava invalidando a decisão dele. Quem invalidava? Quais valores estavam em foco? E tinha valores. Mas era o valor moral só dele de casar-se e ser virgem até o casamento? Esse era o valor? Não, era o valor social dele, de que um homem pode conhecer várias... Percebe o contraponto que existe? Existiu o valor de que deve honrar o casamento, mas também existiu o valor de que ele é um jovem e podia curtir a vida. Os dois valores estavam internalizados e conflitando dentro dele diante de uma pulsão de viva a vida, curta a vida. Pulsão de vida e pulsão de morte acontecendo. Pulsão de morte não é morte, tá, gente? Para psicanálise, quando a gente fala pulsão de morte, é o processo de não fazer mais nada novo. Já falei para vocês quando é que a gente, para psicanálise e para a neurologia também, quando é que a gente envelhece? Já falei isso para vocês?
quando a gente se percebe envelhecendo? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando a gente deixa de fazer coisas novas. Isso. Todas as vezes que a gente começa um processo de repetição, a gente começa a envelhecer. Ah, então a gente não pode repetir? Pode, mas daí você criar algo novo. Né? Então, assim, se você vai para o seu trabalho todos os dias pelo mesmo caminho e você entra no piloto automático cada vez que você vai para o trabalho, isso o seu cérebro envelheceu ali, ele não cria mais uma conexão nova. E aí você vai falar de uma coisa e vai falar, nossa, o tempo está passando tão rápido. Ele está passando rápido porque você entra no piloto automático. Então, não entrar no piloto automático, criar algo novo é uma forma de rejuvenescer o tempo todo. Tá? Voltando para o nosso texto, a moção pulsional, o aumento da tensão e o sentimento de dor que acompanham, e, finalmente, o alívio de tensão quando é obtida a gratificação. Essa é a dinâmica que acontece. Aquilo que a gente chama de instância do prazer é de alívio. Existe uma pressão acontecendo. Então, quando a pessoa consegue falar sobre o que ela está vivendo, ela tira a pressão disso, então ela tem uma sensação de prazer. É isso que vai acontecendo. E a Ana vai percebendo que isso se dá de várias formas. Isso se dá pela realização do desejado, mas isso também se dá por mecanismos de compensação, que ela vai chamar de mecanismos de defesa do ego. Estou avançando no texto dela, ela vai, no próximo capítulo, ainda nesse capítulo, ela vai falar sobre os processos primários, ele diz assim, o id trabalha com uma coisa que a gente chama de processos primários, e o meu ego lida, olha, o princípio soberano que governa os processos psíquicos é a de obtenção de prazer. No ego, pelo contrário, eu tenho um processo secundário, a associação das ideias, ela está sujeita às condições rigorosas, às quais aplicamos a expressão global de processo secundário. O que é o processo secundário? É eu interpretar o processo primário e adequar. Eu estou com raiva do meu vizinho que eu quero que ele morra. Pensa nessa cena. O ego não pode realizar, porque o ego lida com a lei, com o certo, com o errado, com a coerência, com o tempo. Então, assim, eu estou com raiva do vizinho, mas não posso matar. Primeiro, é desproporcional. Segundo, é pecado. Terceiro, eu posso ir para a cadeia. Quarto, o erro dele não foi tão grande assim. Então, como é que o ego resolve isso com o superego? Ele pode resolver de várias formas. Realizando, vai lá e mata. Ou ele pode realizar da seguinte forma. Ele se defende. E a gente vai estudar essas defesas, mas eu vou dizer sem explicar, tá? Eu vou dizer sem explicar a teoria disso. Mas ele pode esquecer o nome do vizinho. Pode não ver mais o vizinho. Pode trocar o nome do vizinho. Ou pode provocar o vizinho de alguma outra forma. Então, ele pode deslocar, transferir, pode fantasiar, pode sublimar, pode inverter. Eu estou com tanta raiva que isso vira amor. Tudo isso vai acontecer. Ela vai entrar nesse conceito daqui a pouquinho também, nesse texto. Então, ela diz assim, além disso, as moções pulsionais já não podem buscar com facilidade sua gratificação, sendo-lhes exigido que respeitem imperativos da realidade. Esse é o ego, instância da realidade. Imperativos da realidade, e mais do que isso, que se conforme às leis éticas e morais, por cujo intermédio o superego, que é o ego, lembra? É o ego dobrado, procura controlar o comportamento do ego. Então, esse irmão mais velho, esse ego mais velho, Freud vai chamar isso de estranho, um estranho que eu tenho dentro de mim, que diz que eu posso não fazer isso, que me julga. Logo, esses impulsos correm o risco de provocar desprazer de instâncias que lhes são essencialmente alheias. Quer dizer, o meu desejo da instância do prazer tenta se aliviar, cria pressão e o meu ego precisa resolver. O ego é o meu resolvedor. O ego é a minha instância psíquica que precisa deixar real o que eu desejo e coerente com o que eu posso ou não fazer. O ego, por seu turno, torna-se desconfiado e trata de contra-atacar. Como? Invadindo o território do id. Seu propósito é colocar as pulsões permanentes fora de ação, por meio de medidas defensivas apropriadas, designadas para garantir as próprias fronteiras. Então, ele diz assim, o meu ego, ao se ver nesse confronto, ele precisa resolver o problema. Então, ele pode resolver, de fato, o problema. Como é que é resolver, de fato, o problema? O meu id está com sede. Uma parte minha diz, quero beber água, estou com sede. O meu ego pode beber água. Mas o meu
ego não tem água, não pode beber água naquele momento. Como é que ele vai resolver isso? Então, ele parte para um contra-ataque. É isso que vai ser todo o estudo desse livro. Como é que são esses contra-ataques? O problema é que esses contra-ataques, se feitos adequadamente, resolvem os problemas. Mas quando exagerados, eles passam a ser um novo problema. E aí a gente vai ver, assim, a psicologia acabou jogando isso em 9 mecanismos de defesa. Primeiro, que não tem quantidade. Segundo, que a gente vai ver que é muito mais que 9, que a própria Ana Freud vai trabalhar. Então, assim, nós vamos estudar os mecanismos de defesa do livro dela, e nós vamos perceber, porque Freud praticamente vai falar de um mecanismo básico, que é o recalcamento, e vai falar da formação reativa. São os dois que ele trabalha, mas, assim, formação reativa é quando eu amo tanto que eu odeio, ou eu odeio tanto que eu amo. Eu inverto. E a gente vai entender como é que se constrói essa dinâmica. E o recalcamento é quando eu escondo de mim mesmo aquilo que de fato eu estou sentindo. Só que eu fico escondendo, e isso fica tentando vir para fora. A filha dele, então, vai melhorar a compreensão disso. Então, ela mostra-nos 2 instâncias psíquicas em ação no mesmo instante. Deixamos de ver o impulso do id sem distorções, mas, igualmente, um impulso do id modificado por certas medidas defensivas por parte do ego. Então, quando há uma modificação, a gente vê o desejo, o id, com deformação. As deformações é que a gente vai conseguir entender. A tarefa, aí vem, qual é a tarefa, então, do analista, do terapeuta em tudo isso? Ela diz, a tarefa do observador analítico, é o nome que ela está dando aqui para o psicanalista. A tarefa do observador analítico é dividir a imagem, dado que representa, de fato, um compromisso entre as várias instâncias separadas, em suas parcelas componentes, id, ego e talvez superego. Então, o analista começa a compreender o que é o id, o que é o ego, o que é o superego. E aí ela vai para um outro capítulo, incursões do id e do ego, consideradas como material para observação. E ela diz assim, todas as medidas defensivas do ego, medidas defensivas do ego. Lembra? O ego foi atacado. Ele não pode superar o limite. Por quê? Porque existe uma barreira que vai trazer para ele esse sentimento de culpa. Então, ele retorna. Mas, ao retornar, ele encontra a pulsão agredindo ele. Você tem que fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reagir. A doença que vem para o consultório é essa reação. Então, o que nós temos? Nós não temos um problema que vem para o consultório. Nós temos uma solução. Quando o paciente vai para um terapeuta que não tem a base psicanalítica, ou vai para um psiquiatra, vai para um médico, relatando uma angústia que está sendo originada a partir do ego, o caminho dessas psicologias não psicanalíticas, não psicodinâmicas e da medicina é de cessar essa solução. Joia, cessa. Mas ela não estava solucionando alguma coisa? O que acontece com aquela demanda do id? Ela está vindo. Ela está vindo e eu reagi contra ela. O meu ego reagiu. Eu tirei a ferramenta do ego. E o que eu faço com essa demanda? Ela continua vindo. Então, o meu ego vai de novo ter que reagir. E aí, na verdade, eu começo a ter outra defesa que começa a acontecer. É por isso que Freud, né, ele vai orientar que muitas vezes não é bom a gente cessar o paciente, cessar o somático, o sofrimento, o sintoma do paciente. Por quê? Porque se eu cesso aquele sintoma e não resolvi, não encontrei por que ele surgiu, surge um novo. E aí eu vou ter que lidar com algo novo, e talvez eu já soubesse lidar com aquele, com um novo ainda vou ter que descobrir. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar o paciente sofrer e dar conta de entender que é o melhor caminho para ele estar naquele sofrimento, naquele momento. Só ajudá-lo a suportar aquele momento. Essa é uma discussão que Freud vai travar com um outro psicanalista chamado Firenze, onde Firenze fala assim, qual é o limite que eu posso deixar o meu paciente sofrer e não tirar o sofrimento dele? Porque a gente tem técnicas que a gente pode utilizar, técnicas hipnóticas, sugestivas, em que você alivia o sofrimento desse paciente. Até onde você está fazendo bem? Freud vai chegar ao ponto de dizer que o analista que resolve muito rápido o problema do paciente, ele é criminoso. Ele vai chamar isso de psicanálise selvagem. O que é a psicanálise selvagem? É aquela que em 1, 2, 3 sessões resolve o problema. Ele disse, não resolve. Você está lidando com defesas que foram construídas uma vida toda. Essa pessoa vai se sentir bem e daqui a pouco ela vai de novo
capotar num problema muito maior do que aquele que ela tinha. Então, você só vai ter que dar suporte para que o seu paciente, sofrendo, você diga, olha, você não está sofrendo sozinho, eu estou te ouvindo, eu estou te ajudando. E aí ele vai elaborando os seus próprios sofrimentos. Por isso que você vai libertar o seu paciente para, inclusive, ser do jeitinho que ele chegou. Para ele falar assim, nossa, o que mudou na minha vida? Mudou dentro. E quem é que vai dizer que ele mudou? As pessoas falam, nossa, você está mais leve. Eu me lembro de um paciente que ele fala assim, eu não me sinto mudando em nada. Mas eu disse para ele assim, mas você está sentindo que o tratamento não está dando certo? Ele falou assim, Orlando, eu sinto que não está mudando nada em mim, mas todo mundo diz que eu estou diferente. Então, se todo mundo diz que eu estou diferente, que agora eu sou uma pessoa tratável, que eu respeito todo mundo, eu devo ter mudado. Mas ele não percebe que está mudando. E aí ele chega e fala assim, é interessante porque agora, olha, eu consigo dormir bem, mas não mudou nada. Mudou, senão ele não dormia bem, agora está dormindo bem, as pessoas, ele não tinha vida social, agora está tendo vida social, ele não suportava ninguém, agora ele está suportando todo mundo, né? Ele estourava com as pessoas, agora ele não está estourando. Então, como é que ele não mudou? Mas ele disse, não mudei nada, estou normal. Eu tinha um aluno de floral, de terapia floral, que ele teve que usar floral, e ele só passou a achar interessantes os florais porque ele viu uma colega dele mudando o comportamento, que ele receitou floral para ela, e aí essa colega chegou e falou assim, olha, eu não vejo nem, estou tomando floral aqui, não está resolvendo nada para mim. E ele disse assim, olha, eu acho que está resolvendo, porque no outro tempo você nem viria falar comigo sobre os seus problemas, e você está falando dos problemas comigo. E eu falei, é verdade, eu não percebi o quanto eu estou mudando, né? Porque está mergulhado no problema. Voltando para a Ana, né, saindo de novo do Freud, não podemos realmente testemunhar a sua ação, né? Qual a ação? A ação que está acontecendo no inconsciente, mas a gente pode reconstruir por que o ego está reagindo de determinada forma. Então, quando eu tinha um grupo escoteiro, eu era chefe de patrulha do escotismo em Brasília, num grupo, e eu levava os meninos para descobrirem rastros de bicho. Então a gente ia para a mata, por exemplo, eles pegavam gesso e um papelãozinho. Não sei se quem é educador, né, já fez isso com criança, a criança ama fazer isso. Então o que ia para o meio da mata, achava uma pegadinha lá, uma pegada de um pássaro, de um gato, de um cachorro, né? E ali só tinha isso, gato, cachorro e pássaro, não tinha onça, nada, um lagarto. E eles tinham que despejar o gesso e colocava uma fita redonda, uma fita de papelão em volta, despejava, era o molde. O gesso secava rápido, aí você tinha a contraprova da pegada. Aquilo não era pegada, era a pata do bicho. Então, para eles montarem a pegada, porque eles tinham que montar a pegada, agora eles tinham que passar uma cola, uma tinta naquele molde, e fazer o oposto. Aí despejavam numa forma de gesso, iam e faziam a pegada, deixavam ali, depois soltavam aquilo, que você pode fazer com resina, com outras coisas. E eles tinham um outro modelo, e eles só ganhavam o mérito deles, a medalhinha deles, se eles dessem conta de fazer isso. A criançada vibrava. A psicanálise nada mais faz do que isso. Construímos uma contraprova, um molde, um antitipo. Quem é da época da máquina da datilografia vai perceber o que é um antitipo. Você tem o tipo, e ele é a letra ao contrário. Você bate e aí imprime a letra. Mas aquele negocinho isso denuncia idade, né? A molecada de hoje só conhece a máquina de escrever por foto ou porque viu no museu, né? Eu comprei uma máquina de escrever. Meu primeiro TCC foi datilografado. Que coisa cruel. Era horrível. Errava, tinha que ir lá colocar o corretor, apagar. Aí o professor, não, tá feia essa folha, faz tudo de novo. Vai lá datilografar de novo, né? Fiz concurso público com datilografia num banco. 500 pessoas datilografando ao mesmo tempo, era um barulho infernal. Mas o processo da análise é de descobrir essa impressão anterior. Talvez eu não consiga entender isso, mas eu consigo entender o que ela imprimiu, e a partir do que ela imprimiu, eu deduzo o que ela é. Esse é o caminho que a Ana está propondo. Essa afirmação aplica-se, por exemplo, ao recalcamento bem-sucedido. O ego nada sabe a respeito. Olha, quando eu dou conta de esconder de mim mesmo os meus problemas, e eu não somatizo, eu não problematizo, está resolvido. O recalcamento está muito bem sucedido. Isso não me incomoda.
Nós só tomamos conhecimento do recalcamento quando se torna evidente que está faltando alguma coisa, quando tem falha. Isso significa que quando tentamos formar um juízo objetivo sobre determinados indivíduos, percebemos a ausência de certos impulsos do id. Por exemplo, a pessoa passa por uma cena onde se espera que a pessoa exploda, tenha raiva. E a pessoa diz assim, não, eu estou bem. Eu me lembro de uma paciente que a mãe a expulsou de casa e ela chega para mim, ela vem para a análise porque ela diz assim, se a mãe morresse, ela morreria junto. E ela dizia, ela dormia com a mãe já com seus 80 anos, ela dormia com a mãe, ela fazia tudo com a mãe, ela assistia novela com a mãe, ela respirava a mãe. Se ela atrasasse para chegar, a mãe entrava em desespero. Um amor assim extremo. Quando ela começa a me contar a história dela, essa mãe expulsou ela de casa, chutou a barriga dela quando ela engravidou, chamou ela de vagabunda, adotou uma boneca e colocou o nome na boneca com o nome dela. A mãe aprontou com ela na juventude, quando ela tinha 15, 16 anos. Ela reconciliou com a mãe bem depois. E não houve um pedido de perdão, um reatamento, houve um deixa para lá. E como é mãe e filha, existia amor, é claro, isso tudo é elaborado. O fato de não se ter a elaboração adequada, a dor que se resolveu, denunciava que alguma coisa faltava. Faltava sentir a raiva do tempo certo. E perceber que a raiva não invalida o relacionamento. É mais ou menos assim, nós podemos ter raiva de quem nós amamos, porque ter raiva não destrói a outra pessoa. E muitas vezes as pessoas se proíbem de sentir aquilo que legitimamente podem sentir. Tenta imaginar uma mãe que ama muito o filho e o filho desobedece. Ela tem direito de ter raiva daquele filho, naquele momento. Mas se ela interpretar que ela só pode ter raiva de quem ela é inimiga, ela nunca vai ter raiva do filho. Mas a raiva surgirá. O que ela faz com essa raiva? Ela inverte. E ao inverter, muitas vezes se vira um amor doentio. Então, a Ana vai nos ensinar a ler, a enxergar isso. Então, se não emergirem em momento algum, só poderemos, então, partir do princípio de que lhes foi negado permanentemente o acesso ao ego. Isto é, que tais impulsos sucumbiram ao recalcamento. Mas isso nada nos explica sobre os processos de recalcamento propriamente dito. O mesmo se pode dizer, na verdade, a respeito da formação reativa bem-sucedida. Então, ela vai dizer assim, o que é a formação reativa bem-sucedida? Existem pessoas que desencadeiam uma emoção oposta, que é o caso que eu mencionei agora há pouco. Uma pessoa te machuca muito, isso é a síndrome de Estocolmo. Essa síndrome, já ouviram falar de síndrome de Berlim? Síndrome de Berlim é muito mais preocupante que da síndrome de Estocolmo. Quem sofre essa síndrome é pessoas que sofrem violência doméstica. Assista um filme, tem um filme chamado Síndrome de Berlim. Filme para quem for trabalhar com mulheres que sofrem agressão, com relacionamentos abusivos, esse filme é chave. A síndrome de Estocolmo é aquela síndrome desencadeada por pessoas que, sequestradas, defendem seu sequestrador. A síndrome de Berlim é aquela pessoa que foi sequestrada por amor. Então, pensa um relacionamento onde o marido é carinhoso, é amoroso e faz tudo para o bem da mulher, mas aleja ela, não permite que ela escolha a sua própria roupa, não permite que ela saia de casa, dá tudo para ela. E toda vez, eu quero trabalhar, vamos supor que a mulher tem esse desejo, né? Não, eu te dou tudo que você quer e para essa mulher, por exemplo, traz um sentido trabalhar. Não estamos falando de uma questão de sexista, cultural, não é essa a discussão. É a discussão onde alguém invalida ela, coisifica ela, mas com amor. Então, essa pessoa fica impossibilitada de sentir a raiva que tem pela outra pessoa, porque o amor parece que uma coisa não destoa da outra. Aí essa raiva fica embutida e ela vira o oposto. Ela vira amor doentio ao ponto dessa pessoa dizer assim, não posso viver sem ele. Então, isso em Maria da Penha, eu me lembro de um promotor numa audiência, a mulher com um rosto desse tamanho, porque o marido tinha batido nela e dado vários murros no rosto dela, e essa mulher chega para o promotor fala assim, seu marido vai ser preso, vai ficar preso, e ela chora pedindo por ele, porque era marido dela, ela o amava. E aí o promotor
chega para ela e diz assim, e ainda bem que a Lei Maria da Penha permite fazer isso, não permitia antes da Lei Maria da Penha, mas hoje é incondicional a ação. O promotor disse assim, você pode perdoá-lo, eu não perdoo. Ele não tem o direito de fazer isso com você. Você é um ser humano, não pode. E aí mantém ele preso e continua processando ele. Esse fenômeno acontece em violência doméstica o tempo inteiro. Então, a Ana Freud nos dá ferramentas para a gente descobrir esses detalhes. E aí ele vai dizer assim, os observadores analíticos precisam observar aquilo que está acontecendo dentro dessa dinâmica angustiante dos seus pacientes. E aí ela fecha com o último tópico, em que ela trabalha, vou ler aqui, ele diz assim, a obscuridade de um recalcamento bem-sucedido é só igualada pela transparência do processo repressivo quando o movimento é invertido, isto é, quando o material recalcado retorna como se pode observar na neurose. Se eu recalco e eu fico mantendo aquele recalque me defendendo, esse recalque retorna com a força que eu empurrei para dentro, ele retorna como doença, como neurose. E ela diz, esse é o objeto das nossas análises. É isso que a gente vai trabalhar no divã com os nossos pacientes. Tá? Na semana que vem, a gente já vai entrar de sola nas defesas do ego. Quer dizer, como é que o meu ego se defende? Então, no primeiro capítulo, ela começa a dizer assim, olha, estamos saindo da observação do desejo, estamos saindo daquela discussão edipiana, dessa questão da discussão dos pais, do desejo pelo pai, pela mãe, saindo um pouquinho desse contexto, estamos entrando agora em como é que o ego reage, como é que ele se defende, o que a gente vê na superfície. Estamos saindo de uma psicanálise profunda para entendermos uma psicanálise de superfície. Por isso, não tem como a gente não estudar esse livro e perceber o quanto ele será útil para a nossa clínica, para lidarmos com pacientes que chegam com adoecimentos superficiais, que são extremamente doloridos, mas que a gente pode compreender. Temos aí 5 a 7 minutinhos para vocês usarem para perguntar, fazer alguma observação. Orlando. Sim. Para a semana que vem, então, é o capítulo 2? Capítulo 2. Eu estou até abrindo aqui o livro para... Aplicação da técnica analítica, é isso? Isso. Eu acho que é isso. Estou abrindo aqui. Só para ver, porque talvez a gente não vá ver só o 2, né? Tá. Aqui, entrando na tela para ter aberto, eu fechei uma hora aqui para que estava pesando no notebook. Ó, nós vimos hoje, o primeiro, né, nós estamos falando sobre a teoria dos mecanismos de defesa. Então, nós vimos hoje o ego como sede da observação. Nós vamos ver na semana que vem a aplicação da técnica analítica ao estudo das instâncias psíquicas e as operações defensivas do ego consideradas como objeto da análise. Nós vamos ver esses dois. Tá. Então, não vai ser só um que a gente vai ver, não. A gente vai ver os dois. Então, começa na página 15 e vai até a página 36. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque na outra semana a gente já vai entrar os mecanismos de defesa. E aí a gente já começa a entrar em todos que ela vai listar. Então, esses dois tópicos que a gente vai ver semana que vem. Ficou bem claro para vocês a mudança de... Nós estávamos numa teoria e a gente nós estamos agregando, estamos dando uma pausa nessa teoria para a gente compreender agora o verniz de tudo isso. Nós estávamos muito dentro. Agora a gente vai ver um pouquinho de superfície. Vai ser mais prático. Então a gente vai trabalhar por que a criança fantasia que é fantasma? Por que uma criança faz trejeitos, faz careta? Então tem o menino que fazia careta, o menino que imitava o fantasma, o menino que tremia, o menino que esquecia, e assim por diante. Porque a Ana trabalha com criança. Então ela vai trazer todo esse conceito a partir de criança. Ok? Ok. Gostei. Então, gente, se não tiverem nada para falar, eu estou encerrando. Se tiverem, eu sou ouvido. Aula incrível. Muito boa. Que bom. Fantástica. Achei.
Agora eu vou para pizza. Fiquei Delícia. me- Pizza do Biggs, Calabresa. do Biggs, de Calabresa. Depois de falar tanto em comida, né? Tem que ir para pizza, não tem jeito. Pior que não é. Eu acho que é salada de. É só salada. Minha esposa fez. Mas daí aí eu engano o ID, né? Eu penso que é uma. Eu tenho uma colega que ela teve um problema intestinal e tinha que ir para uma churrascaria. Ela foi numa manifestação lá em Brasília e todo mundo do hotel, do ônibus que ela estava, eles iriam, os professores do interior de São Paulo, eles iam para uma pizzaria. E aí como é que ela fazia? Ela estava ali, né? Ela foi para frente do espelho e falava assim: olha, você vai comer banana maçã. Então ela ficava olhando para o espelho assim: só vai ter banana maçã. Então ela pegava lá picanha, fraldinha, comia assim, nossa, que banana maçã. Ela tentando se enganar. Diz ela que conseguiu, né? Mas vamos enganar o nosso ID. Mas o ID é enganável. Ele é facilmente enganável. Não porque ele é burro no sentido intelectual, mas porque ele é cego. Ele é cego daquilo que de fato se vê, né? A gente poderia colocar isso. Ok? Gente, muito obrigado. Até a Vejo semana vocês. que vem. Eu coloquei para vocês no grupo a aula de sábado, se vocês tiverem paciência de assistir, é interessante, tá? É um tema que vocês já estudaram, mas com outro texto. Ok. Orlando, coloca o nome do filme que você falou no começo. Ou a série. Que é daquele cristão. This Is Us. É. This Is Us. Eu vou colocar o trailer para vocês, tá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, pela gravação.